cabeça assim, uma cabeça cônica. Curiosamente, hoje, quando vamos a um laboratório de OVNIs da Força Aérea, dizem que não tem arquivos. Porém, tudo isso em um contexto um pouco obscuro fez com que, de alguma maneira, eu penso que atualmente a atuação do laboratório de OVNIs, mais do que esclarecer o tema, funciona como um tapa-olhos das informações desse fenômeno no Peru. Nós começamos um processo no Brasil, em 2004, que é um movimento para pedir ao governo que abra os seus arquivos secretos sobre UFOs e reconheça a questão. Essa campanha foi tão bem sucedida que menos de um ano depois, nós, os ufólogos participantes dessa campanha, na época eu era coordenador da campanha, nós fomos chamados para uma reunião com os militares, nós fomos convidados pelos militares para irmos a Brasília e nos sentarmos à mesma mesa com os militares da Força Aérea Brasileira, que abriram para nós os seus arquivos, porém não podiam permitir que aqueles arquivos fossem copiados e mostrados à sociedade. E o nosso objetivo era que o fenômeno fosse reconhecido e os arquivos fossem abertos para a sociedade, não apenas para nós. A nível oficial, sempre temos uma negativa, sempre usamos os casos a que podemos dar uma explicação. Os que não têm explicações ficam guardados numa gaveta. E depois, em particular, reconhecem as inúmeras questões. Alfred Webb, ex-funcionário do governo de Jimmy Carter, decidiu contar sua versão. Quando eu era um futurologista no Instituto de Pesquisas de Stanford, foi proposto um estudo de comunicações extraterrestres pela administração de Jimmy Carter. Esse seria o primeiro estudo científico civil da comunicação extraterrestre na história americana. Infelizmente, o Departamento de Defesa norte-americano interveio e então interrompeu o estudo, e nós acreditamos que essa intervenção ocorreu porque nosso estudo teria descoberto relações e programas secretos que o Departamento de Defesa norte-americano tinha com diversas civilizações extraterrestres inteligentes. Na década de 80, houve uma grande mudança nos avistamentos de OVNIs. Mas, mesmo assim, alguns deles foram reconhecidos 20 anos depois. Arequipa, Peru, 11 de abril de 80. Na base aérea La Joya, no sul do Peru, mais de 2.000 militares avistaram o que parecia ser um balão. Os oficiais pensaram que podia ser um balão que estava ali para espionar as novas armas. Havia 1.800 testemunhas que estavam atentas à manobra. Estive lá e estiveram 2.000 pessoas também. Nesse dia me encontrava no esquadrão aéreo desde as 4:30 da manhã esperando o trabalho com os militares. E chegou a ordem de comando para derrubar um balão que estava no final do campo e que brilhava um pouco com o reflexo do sol. A primeira coisa que ele fez foi apontar e disparar no que se chama na terminologia militar uma parede de fogo. Soltei uma rajada longa de 34 tiros. Eu esperava ver esse globo destruído e não aconteceu. Ele viu que os impactos eram como espetar um alfinete numa gelatina, não? Não acontecia nada. Ele estava estático, mas iniciou um movimento subindo com velocidade. Como eu estava com boa velocidade em descida, o que fiz foi conectar a pós-combustão de meu avião e comecei a segui-lo. Inicialmente o objeto estava a 600 metros de altura e chegou a 11.000 metros. Eu o persegui a 900 km por hora. Não podia alcançá-lo, mas ele também não se afastava mais. O objeto fez uma coisa que viola a lei da física. Parou de repente. Me esquivei, voltei a tomar posição de pontaria e quando estava ainda chegando na distância de disparo dos canhões, cerca de 200 metros, o objeto que estava parado fez uma subida repentina de uns 1.000 metros e meu avião ficou sem possibilidade de disparar. Ele me evitou.
Pensei, ele está brincando comigo. Vou acelerar muito, vir com mais velocidade, subir muito alto, descer bem na vertical e apontar. Se ele subir, não vai escapar da mira e posso destruí-lo. Foi isso que fiz. Eu estava esperando para ver em que momento fazia a volta e olhando. Foi quando o objeto que estava parado subiu e emparelhou comigo. Aí acendeu minha luz indicadora de baixo nível de combustível. Porque havia estado todos esses minutos com a pós-combustão ligada e consumindo muito combustível. Então já não me mantive a 900 metros para disparar, mas me aproximei a uma distância de 100 metros. Aí tive uma surpresa ao observá-lo detidamente. Vi que realmente era como um balão atmosférico, porém toda a parte da cúpula era achatada. Este é o desenho que Santa Maria fez depois de olhar o objeto. Então informei a torre de controle. Estou voltando por causa de combustível. Que venha outro avião, porque isto está interessante. O que houve com o balão? Não é um balão, é qualquer coisa menos um balão, não é? Eles conversaram e me disseram, continua com seu regresso, porque não operamos na altura em que estava e não vai sair outro avião. Santa Maria não saiu mais e o objeto esteve toda a manhã em cima da base aérea de La Jolla. O que poucas pessoas sabem é que no dia seguinte, à noite, o objeto regressou e passou como se estivesse em casa por todas as instalações da base aérea. E depois se foi. Depois do evento, a Força Aérea pediu a todas as testemunhas que guardassem segredo absoluto sobre o episódio. Nos disseram que o objeto não iria se aproximar da base. Conseguimos afastá-lo, não aconteceu nada. Não foi violada nenhuma informação, então ficaremos em silêncio. Existe, de acordo com o testemunho de Santa Maria, uma ordem expressa de calar-se. E logo foi liberado com o propósito de fundar o Departamento de OVNIs da Força Aérea. Então, em primeiro lugar, é preciso evidenciar que existe uma política de silêncio. Mas em 2002 me pediram que começasse a falar para contribuir com a difusão do fenômeno OVNI. E comecei a falar livremente o que eu queria. Quando seu nível hierárquico é mais elevado, a possibilidade de falar é menor. Temos recebido relatos completos de oficiais que talvez antes da criação do departamento teriam medo de falar. Para quem trabalha nos céus, um fenômeno OVNI pode ser uma ameaça. Os controladores aéreos e os pilotos têm uma preocupação constante. O Serviço de Controle de Tráfego Aéreo tem como finalidade estabelecer a agilidade das operações aeronáuticas, a vigilância de que elas aconteçam dentro de parâmetros seguros. Meu trabalho é precisamente observar, e é quando se começa a pensar e se dar conta de que o fenômeno é tremendamente perigoso. A preocupação principal é a possibilidade de que essas atividades ponham em perigo as operações aéreas em geral e, sobretudo, a soberania, não? Um avião sempre vai se comportar como um avião. O fenômeno não se comporta igual. Vira muito rápido. Simplesmente não existem aviões que voem de ré. E então, se juntarmos tudo isso e pusermos na aviação, em que existe muito tráfego e a separação das aeronaves é de 30 segundos, nós estamos falando de um perigo sério. Um país tem de ser dono de tudo o que tem. E, assim como há um limite marítimo, há um limite no espaço também. Estamos falando que se no âmbito geral não é bem aceito, não é reconhecido, então nos deixa vulneráveis no âmbito profissional. Os casos na América Latina provocam interrogações. Algo estranho acontece, mas o que será? Diante da suspeita de um satélite espião, a Força Aérea Peruana deu ordens de atacar, mas as armas foram inúteis. Quem nos observa? Por quê? Na Semana do Desconhecido. Em todo o continente, pessoas armadas com filmadoras começaram uma caçada de imagens. Como vai? Tá tudo bem? Cada um recebe as coordenadas de... Paranoia?
Busca de respostas e provas? 2 ao norte e 2 ao sul. O que começaram a buscar? O que acharam? Porém, a chegada de centenas de casos trouxe um novo desafio. Como diferenciar os vídeos que realmente tinham imagens valiosas para a investigação de OVNIs? Na década de 90, o fenômeno OVNI teve um aumento de casos e de investigações no México. Tudo começou quando, durante um eclipse, os céus foram observados de outra maneira. Em 11 de julho de 1991, ocorreu um eclipse da série Saros no México. Foi um eclipse de 6 minutos e 54 segundos. Foi um dos mais longos e nós tínhamos uma informação de que havia uma profecia dos maias que foi escrita no Código Dresner e onde se dizia que nesse dia voltariam os senhores das estrelas. Nesse dia, olhavam para os céus observando o eclipse, quando alguns objetos começaram a aparecer. Foi a partir desse eclipse que começaram a ocorrer uma grande quantidade de avistamentos e surgiu interesse no México em acompanhá-los e saber o que era que estava sobrevoando as grandes cidades. Desde o eclipse solar de 1991, tivemos um grande impulso. Nos demos conta de que havia um grupo, uma nova geração de jovens, e todos estavam impressionados com aquilo que estávamos vendo. Cada vez mais pessoas levantavam suas filmadoras para os céus em busca de provas para os vídeos extraterrestres. Depois do eclipse, um fato natural reforçaria o interesse dos mexicanos por olhar os céus. 21 de dezembro de 94. A 55 quilômetros da cidade do México, situa-se o vulcão Popocatépetl. Esse é o vulcão em atividade mais próximo da capital do país, o que o converte em um dos mais perigosos do planeta. Uma explosão no interior do vulcão produziu uma nuvem de cinzas que se expandiu em um raio de 25 quilômetros. Mas havia mais do que cinzas, fumaça e lava em sua cratera. Minha esposa me perguntou, você viu o que há no vulcão? Parecem moscas ou alguma coisa assim? Bom, depois disso a gente começou a gravar e gravamos muitas coisas que não sabíamos o que realmente eram, porque nós vimos as coisas na câmera e pareciam objetos voadores, inclusive uns muito grandes, e daí em diante eu me propus a investigar isso. As câmeras fotográficas e filmadoras apontaram para as fumarolas e ali encontraram uma grande surpresa. Eu vi alguma coisa que entrava na cratera do vulcão. Como assim? Alguma coisa que entrava na cratera do vulcão? Sim, se olhar as imagens, efetivamente foi captado isso. Os avistamentos no vulcão Popocatépetl converteram-se em um dos fenômenos de OVNIs com mais questões em toda a América Latina nos últimos 20 anos. O entusiasmo também trouxe muitos erros e muitos vídeos que eram perfeitamente explicáveis, mas que foram interpretados como OVNIs. Dentro da óptica, existem diversos fenômenos nos quais é normal que as pessoas não conheçam. Uma das situações mais gravadas refere-se aos avistamentos maciços em que uma grande quantidade de objetos cruza os céus. O investigador Anthony Choi tem uma teoria. Ele crê que, muitas vezes, tratam-se de balões. Perguntamos se havia possibilidade de que um balão de hélio pudesse ser visto durante muito tempo. Ele pode chegar até 2.000 metros sem estourar. Um balão poderia ser confundido com um objeto voador não identificado?